Opa! Vamos colocar aqui o comentário. Vamos publicar, fixar. E começar a mandar para uma galera sobre a live. Hoje é um tema bem importante sobre a questão de hormônio e emagrecimento. Então vai ser uma palestra que gera muitas dúvidas, tá? Uma live que gera muitas dúvidas. Muita gente faz várias e várias perguntas sobre o assunto. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma pessoa que é assim, é fora da curva, é uma pessoa de minha confiança, tá? A doutora Adriane Pita. E assim, pessoal, eu acredito que é aquilo tudo que a gente vem conversando, né? Que o processo de ganho de peso, ele tem várias coisas que acontecem, e dessas várias coisas, o hormônio é uma delas. Então, mandem os aviõezinhos para uma galera aí, me ajuda a convidar, me ajuda a trazer bastante gente para essa live, que vai ser uma live mais do que o esperado, algo fora da média. Ó, e a doutora Adriane já está aí. Que legal. Vamos ver, eu estou mandando aviãozinho aqui para uma galera, hein? Ó, tem bastante gente aí que vai receber o aviãozinho. Me ajuda aí, pessoal. Ajudem a mandar aviãozinhos para todo mundo. Doutora Adriane, se estiver aí, já clica nesse maisinho do lado dos comentários. Já entra para a gente começar a prosear um pouco. A gente está marcado às 8 horas da noite, né? Estamos um pouquinho adiantados. Mas a ideia é que sejam lives curtas, lives de 30 minutos. E hoje, sobre essa parte hormonal, é uma das maiores dúvidas que tem, é uma das grandes dúvidas. Ontem teve uma pergunta muito interessante sobre a questão do próprio abdômen, daquela gordurinha, daquela pochete, né? E a gente vai entender também que isso também é hormonal. Às vezes a pessoa emagrece bastante, mas fica com aquela pochetezinha, e essa pochete, na maioria das vezes, é hormonal. Então, hoje vai ser uma coisa bem interessante mesmo. A doutora Adriane acho que não está tão acostumada assim com lives, né? Mas clica aí nesse maisinho aí do lado, que eu estou te esperando para aceitar, e a gente já começa. Pessoal, uma coisa muito importante, né? Por serem lives curtas, às vezes vão pintar algumas dúvidas, às vezes vocês vão ter essas dúvidas, e o que eu vou pedir para vocês? Entrem, sigam os convidados aqui. Por quê? Porque vocês seguindo eles, vocês podem perguntar. A Ariane, ela tem toda uma e que ela vai poder responder coisas muito melhor que eu. Seja bem-vinda, estava falando de você aqui. Obrigada, Luciano, boa noite. Combinamos? Boa noite às pessoas que entraram aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem também presentes aqui. Que bom, eu estava ouvindo, realmente, eu não estou acostumada com live, estava ouvindo e não estava sabendo o que fazer, né? Clica no maisinho, tá bom, vou clicar no maisinho aqui e vou ver o que dá. Aí deu. Então, que bom, é assim que é, já aprendi mais um pouquinho, né? Legal. Hoje a gente vai fazer uma dobradinha, inclusive. Hoje serão 2 lives. Vamos dar uns 10 minutinhos aí para beber água, para descansar, mas vão ser 2 livezinhas bem legais. A primeira falando sobre essa questão de hormônio e emagrecimento.
que é a pergunta, uma das perguntas que eu mais tenho hoje em consultório. E a segunda, a questão das influências das bactérias no intestino. Gente, vocês têm que aproveitar. A Adriane, ela tem cursos que eu não tenho. Tá? Essa área de desbiose, ela vai poder esclarecer muito mais do que eu, e é uma coisa muito atual. Uma coisa muito atual mesmo. Então, já que você pulou lá para a desbiose, eu quero ver se a gente consegue. Eu não falei isso com você, né, Luciano? Mas eu quero ver se a gente consegue fazer aqui. Eu tenho esse livro aqui, ó. E esse livro foi feito. Foi uma história muito legal e bacana desse livro aqui, porque são receitas de uma turma que eu participei, na verdade, de nutricionistas e médicos, profissionais que estudaram a segunda turma do professor Murilo Pereira, que hoje é um dos pós-doc, né? E ele fala de desbiose intestinal, ele fala de microbioma, ele estuda há muitos anos, ele é doutor nisso. E tudo que eu comecei a entender, na verdade, tudo começou na área da medicina integrativa, funcional, para o meu entendimento, começou com o intestino. Então, além de ser muito grata por isso, eu tive uma receita que a gente fez um concurso, na verdade, né? E eu fui premiada com uma receita neste livro de receita, que é na Recheado. Depois passa o nome. Olha isso. Recheado de receitas e de modulação intestinal, receitas muito interessantes, receitas saudáveis, e a gente às vezes fica sem saber o que fazer, né? E eu quero presentear, eu quero fazer um sorteio, a gente vai ser super de improviso isso, mas a gente pode sortear aqui para quem ficar até o final, os guerreiros aqui, para a gente conseguir, e a gente manda esse livro de presente aqui para um sortear. O que você acha? É uma boa. A gente vai ter que estabelecer algum critério. Então, eu vou pedir o seguinte: quem estiver presente, escreve eu aqui, que a gente vai saber quem são os presentes. Nessa live e na próxima. Agora, eu não sei como que faz para sortear. A gente vai ter que dar um jeito. Eu acho que acho que como a gente vai ter muita informação, eu acho que pode ser uma coisa assim, das informações, a gente de repente no intervalo, a gente conversa, vê o que pode ser, a gente faz uma pergunta e quem responder correto, sabe? Uma coisa assim, que eu acho que dá pra... Tem uma ideia diferente. Fala. Tem uma ideia diferente. A pessoa tem que te seguir. A pessoa tem que seguir. A gente faz o seguinte: entra lá, segue a doutora Adriane, aí ela vai pegar amanhã todos os seguidores, você faz aí um vídeo, coloca um número, alguma coisa assim, faz o sorteio e manda para a pessoa. Mas tem que seguir a doutora Adriane, e no final dessa live, no final da segunda live, tem que dizer: eu estava na live. Tá bom? Acho bacana. Justo. O que vocês acham, gente? Vocês que estão aqui, somos 8 pessoas aqui. Obrigada pela presença. Isso é muito legal. Somos 8 pessoas interessadas em ter esse conhecimento e saber mais, né? Conhecer mais e participar. Ok. Pessoal, obrigada. É isso aí. Ok. Já estou vendo umas pacientes minhas aqui, ó. Né? Perfeito. Pratos incríveis, com receitas incríveis que vão trazer muito benefício aí para vocês, com certeza. Tá. A Roselane falou que não está conseguindo mandar mensagem aqui na live. Manda um direct para a gente. Ó, eu estava na live e você fala assim: o que mais te chamou a atenção na live número 1 e o que mais te chamou a atenção na live número 2. Mas chega, vamos lá. Bora. A gente combinou de cantar de verde hoje, né? É Brasil, né, meu filho? Tô verde, amarelo, tô com a havaiana no pé, então é por aí. Bom, vamos lá. Doutora Adriane. A doutora Adriane, gente, ela tem toda uma experiência enorme em nutrologia.
em endocrinologia, então é a pessoa que tem, tem toda a especialidade para responder um pouco para a gente sobre hormônios e emagrecimento. E aí vem aquela pergunta que todo paciente faz, né? O paciente chega, conta uma história, fala assim, olha, eu já fiz de tudo para tentar emagrecer, não sei o que lá, eu acho que é hormonal. E aí o paciente pergunta, doutor, hormônio engorda? E aí, Adriane, o que você acha? Hormônio engorda? Ô, perguntinha, né? Olha só, de cara, eu posso falar assim, o hormônio ele pode ser um grande vilão ou ele pode ser um grande amigo seu. E o mesmo hormônio. Então, o que precisa pensar, o que a gente precisa pensar é que o nosso organismo, ele não tem só um hormônio, são milhares de hormônios. E dentro desses milhares de hormônios, eles precisam funcionar como se fossem uma orquestra. Se essa orquestra não estiver afinada, se um instrumento estiver falando mais que o outro, se um instrumento estiver atravessando, não estiver no ritmo, então não vai dar bom. É a mesma coisa que acontece com a gente. Para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia funcionar harmonicamente, esses hormônios, essa orquestra, ela tem que estar bem alinhada. Então, o hormônio, ele pode engordar e ele também pode ajudar a emagrecer. Falando nua e cruamente desse jeito, tá? Então, eles precisam, só que isso tem que estar, por isso que eles precisam estar no momento adequado, numa idade adequada de vida, num nível adequado, não pode estar em excesso e não pode estar em falta. Certo? Quer que eu vou exemplificar isso, por exemplo, com um hormônio que todo mundo acha que quer, o primeiro que leva a culpa, né? Que é o hormônio da tireoide. Então, chega no consultório, não é isso? Chega no consultório e fala, doutora, para mim, eu acho que eu tô engordando, engordei muito, tem uns 2 anos aqui, que nesses 2 anos da pandemia, então eu ganhei 20 quilos na pandemia e eu tô achando que a minha tireoide ela não vai bem, que ela tem alguma coisa na minha tireoide. Então eu queria saber se a minha tireoide funciona bem. Então, para exemplificar, eu digo assim, o hormônio da tireoide, ele pode tanto, se ele tiver em desequilíbrio, ele pode tanto acumular gordura ou então acumular mais inchaço na pele, né? Glicosaminas, inchar um pouco mais, facilitar o ganho de peso, ou então ele pode emagrecer bastante. Então, se a tireoide ela estiver trabalhando muito, se tiver muita produção de hormônios da tireoide, né? As tiroxinas, se elas estiverem alta, em excesso, essa pessoa ela não vai engordar, ela vai emagrecer. E se por acaso estiver baixo, aí depende de outros fatores. Pode ser que ela ganhe peso, sim, pode ser um facilitador de ganho de peso, ou então não. Tem pessoas também que têm hipotireoidismo que não têm peso. Então, o engordar e emagrecer, cada vez que a ciência tenta entender se isso é alguma situação hormonal, puramente hormonal, a ciência não consegue descobrir que isso é puramente hormonal. Por quê? Porque depende de um déficit calórico. O quanto eu estou absorvendo e o quanto eu estou gastando. É uma coisa, um balanço que entra, não é só o que entra, o que eu absorvo e o que eu gasto, né? E aí, de resto, essa orquestra a gente consegue entender e consegue manipular na medida do que a gente pode fazer para facilitar essa perda de peso, óbvio. Eu posso dar um exemplo. Hoje em dia, a gente tem uma medicação, algumas medicações que são de ponta para emagrecimento hoje, né? Que são os análogos do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio. Então,
quando você aplica aquelas canetinhas, que você aplica as canetas emagrecedoras, né, que tá aí na moda e tudo mais, você tá fazendo uma reposição hormonal, né? E uma reposição de um hormônio que mora lá nas células do intestino. E que quando esse intestino, como é que funciona isso, né? Quando esse intestino recebe a comida, esse intestino dilata, e aí níveis séricos desse hormônio, eles são secretados, né, depois da comida. Então, ele é um hormônio pós-prandial, né, pós o período da comida, e ele vai fazer algumas funções. Ele vai lá no cérebro, ele vai dar mensagem lá no cérebro, vai dar um recado para o cérebro que tem comida no corpo, né? Ele vai no pâncreas, ele ajuda essa digestão de carboidratos, ele vai atuar no próprio intestino. Então, sim, hormônios eles podem ajudar e também a dificuldade, né, pode atrapalhar também. Legal. E é muito interessante, pessoal, que assim, o hormônio é uma forma que tem das células se comunicarem entre elas no corpo. Então, é uma orquestra tão linda. É tão lindo quando você começa a entender essa parte hormonal, porque você começa a perceber como que o corpo ele se comunica. E aí você se pergunta, como que pode existir um médico que entende muito de uma área e não entende de outra área que é completamente análoga ao que ele ensina, ao que ele faz, aonde ele atua. A medicina, de certa forma, eu acredito muito nisso, doutora Adriane, que a medicina a gente se especializou tanto, que a gente está começando a perder a visão do todo, alguns especialistas. E essa área da nutrologia, ela traz um pouco disso, dessa visão do todo, que é tão, tão gostoso, né? Eu voltei a estudar muita coisa mesmo. Foi muito difícil eu escolher minha especialidade, porque quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser médica. Como assim? Eu quero ser médica. Médica, tudo. Quero ser tudo. Eu acho que eu não quero ser nada e quero ser tudo. Queria estudar tudo. E aí, claro, que a gente se forma e entende que não é bem assim, que a gente tem que tentar, pelo menos, canalizar muita informação e conhecimento, né? Então, aí eu encontrei na endócrino e na nutrologia, que eu estudo um pouquinho, não sou expert, não, tô léguas e léguas, né? Ainda para alcançar, mas estudo sim, mas a endócrino como a nutrologia também são áreas que elas são globais, né? São integrativas por essência. Não dá para pensar só em uma coisa, não é só aquilo, né? É só aquilo e tudo isso é uma orquestra, é o corpo inteiro que está funcionando, né? Então, por isso, é maravilhoso. É bom demais. Bom. Você falou do GLP-1 e tal. Que hormônios que eu tenho que avaliar no processo do emagrecimento, no tratamento de uma obesidade, vai? Olha, não existe um consenso, isso ainda é controverso, né? Até alguns especialistas falam que nem é necessário fazer avaliação nenhuma, né, assim, hormonal, porque a obesidade ela é tida como uma doença de acúmulo de um tecido, de um certo tecido. E esse tecido, ele é uma fábrica de hormônios. Quer dizer, ele é uma fábrica de poder desregular alguns hormônios bagunceiros, vamos colocar assim, né? Então, quando você trata aquela pessoa, ela vai perdendo esse tecido e então isso que ela está fazendo, o que esses hormônios estão fazendo, vai deixar de acontecer, porque você está eliminando esse tecido, você está deixando esse tecido menos funcional. Mas a gente entende que dá para a gente tentar escolher melhores terapêuticas, direcionar melhor tratamento quando a gente faz uma anamnese, quando a gente faz uma seleção e a gente dosa alguns hormônios para ver também se eles não estão complicando, né? Ou então para achar doenças que podem estar associadas à obesidade, né?
Então, muita gente, não é da minha prática, tá? Mas muita gente, por exemplo, considera o cortisol um dos hormônios que poderiam ser modulados na prática do tratamento do emagrecimento. Isso ainda também está controverso, mas o cortisol ele é um dos contrarreguladores da insulina, então ele é um hormônio muito interessante, né? Se ele estiver muito baixo, a pessoa está muito cansada, ela está hipotensa, só que ela tende a perder peso. É engraçado porque o hipocortisolismo, ele não tende a ganhar. Já o cortisol muito alto, na síndrome de Cushing, ou quando a pessoa realmente tem esse hipercortisolismo, a pessoa tende a ter uma obesidade mais central, ou aquela pessoa que tem a face de lua cheia, né? Só que isso são doenças extremas, né? Tanto quanto a falta, quanto o excesso do hormônio cortisol, a gente tem doenças extremas. Então, manipular isso não é da minha prática e muitas vezes já saiu artigos de revisão e tudo mais. Essa prática, alguns médicos eu sei que faz, principalmente os médicos integrativos, mas já tem revisões que eu acho que dá para a gente direcionar muito bem, tratando a perda de peso, né? Outro hormônio muito interessante que muita gente também pergunta, eu acho que deve estar passando aí na cabeça de vocês, é sobre a testosterona. Porque eu também recebo pacientes que, tanto homens quanto mulheres, que acham que a sua testosterona está baixa porque eles estão muito cansados, né? E que fulano usou testosterona e emagreceu, né? Então, eu também quero usar testosterona para emagrecer. E aí, me pergunta se testosterona emagrece ou não emagrece. E aí, eu digo também para você, depende, tá? A testosterona no homem, ela pode ser um hormônio que vai facilitar o emagrecimento. O homem tem essa vantagem, né? Só que depende também, porque não existe só um hormônio. Se ele entra no nosso corpo, ele pode pegar descaminhos, dependendo de como está esse corpo. Então, eu não estou falando só de um teste de laboratório que usou testosterona e fez e criou músculo. Não estou falando disso. Eu estou falando de como é a testosterona para você. Então, quando a gente pensa como vai se comportar o hormônio em você, aí a gente tem que pensar 2, 3 vezes. Porque mesmo um homem que está grande, está obeso, e ele está hipogonádico, quer dizer, ele não tem testosterona, porque a obesidade também ele favorece não ter testosterona, né? Ele fica com a testosterona muito baixa. A gente vai dosar e está baixa. Mas ele pode usar essa testosterona e essa testosterona virar o quê? Hormônio feminino, o estradiol. E aí, ele não vai conseguir perder peso, ele não vai conseguir ter o sucesso de criar músculo, de secar, de criar abdômen, né? Que tem essa propaganda, né? Que essa testosterona ela traz com ela, né? Não, vai bombar, vai criar músculo, vai secar a barriga. Então, nem sempre. Pode ser, pode ser. Ou então pode não ser. A gente precisa avaliar muito bem e qual é o momento. Também se esse homem hipogonádico, ele vai ter hábitos ruins, né? Comendo fast food o tempo inteiro, sentado, trabalhando na frente do computador e se inflamando, e aí sim, com o intestino inflamado, talvez essa testosterona vai pegar um descaminho e vai ser ruim para ele, porque ele vai começar a ter mamas, né? Ele vai ter ginecomastia, ele vai ter um corpo que ele desenvolveu um corpo diferente do corpo que ele até tinha antes, né? Então, a testosterona tem isso para o homem. E para a mulher? Para a mulher também depende. Eu acho mais que não. Talvez a testosterona para a mulher, ela sirva realmente
como um facilitador da baixa libido na pós-menopausa ou na perimenopausa. Tem tratamentos e já está bem discriminado isso na literatura, né? A gente usa sim, tem indicação de usar, ok, a testosterona, mas na mulher obesa, Luciano, não começo nunca, nem que ela esteja na pós-menopausa. Eu acho que é um tiro no pé a gente começar realmente um tratamento com a testosterona, mesmo que o valor laboratorial esteja baixo e mesmo que ela fale, nossa, minha libido está muito lá embaixo. A gente tem que dosar, a gente tem que... porque a testosterona ela pode ser anabólica e numa mulher que quer perder peso, tá? Ela não vai entender só se ela tiver com a Nutri bem do lado dela, sabe? Ela tiver muito bem encaminhada, com a bioimpedância bem mostrando para ela que ela tá perdendo gordura, mas se ela tá ganhando músculo, ela não vai perder peso, ela não vai ver esse peso na balança. Isso pode ser um desmotivador também. E a terapia de reposição hormonal, ela tem efeito? A terapia da reposição hormonal na menopausa? Sim. Para emagrecer? Para emagrecer? Pois é, olha só. É interessante, né? O estradiol, a terapia de reposição hormonal na menopausa é feita com praticamente 2 hormônios, né? 2 ou 3, né? Mas é o estradiol, a progesterona, né? E a testosterona na mulher, quando bem indicada, quando a indicação. E o estradiol, ele pode ser usado tanto por via oral, quanto por via em gel, né, transdérmica, ou então implantes até, né? Dá para considerar essa possibilidade. Mas, o estradiol, ele é um hormônio que a mulher na menopausa não fabrica mais. Ela para, os ovários param de funcionar. Agora, relembra a sua vida, como foi a vida daquela mulher quando ela esteve, provavelmente, com o melhor peso dela, com o melhor corpo dela, com o melhor... Não foi na adolescência, no início da juventude, não é isso? A mulher, ela tende a ter o corpo mais bem estruturado, mais magro, enfim, no final da adolescência, no início da juventude, né? 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, e depois esse estradiol ele vai decaindo, né? Ele vai caindo, e não é por isso que a mulher engorda, mas pode ser por isso que ela começa a ficar com hormônios mal regulados, e essa orquestra desregulada pode, junto com hábitos, né? E aí, então, bagunçar outros hormônios que vão também prejudicar a mulher manter aquele corpo de antes. Então, normalmente, quando a mulher na menopausa faz a reposição hormonal, e ela faz a reposição hormonal juntamente com mudança de qualidade de vida, com exercícios físicos, quem faz a reposição hormonal tende a, sim, ter mais sucesso nesse tratamento do que a mulher que não faz a reposição hormonal. Isso é visto na prática. Pelo menos na prática médica a gente vê. O tempo voa um pouco, né? A gente está com 5 minutos mais, então eu vou correr um pouquinho aqui nas perguntas. Nossa, sério? Até porque eu anotei algumas coisas bem interessantes aqui. Aquele negócio do chip da beleza, que tanto falam. Meu E aí, Deus. que como? Existe o chip da beleza mesmo? Isso emagrece? Como que é? Oh, meu Deus do céu. Não, o chip da beleza, se ele emagrece? A pergunta é essa? Não, chip da beleza, não coloque, não vá achando que vá colocar o chip da beleza para emagrecer. Não, eu costumo dizer, gente, ele pode ser, se bem indicado, a cereja do bolo, sabe? Você está preparando o bolo, você fez tudo, confeitou e tal, ele é a cereja do bolo. Não. Bom, primeiro assim, vamos colocar uma coisa de fato, vai. Não existe chip. Chip é uma palavra horrorosa. Ela é mal colocada, né? Não tem nada de chip, não existe.
todos os que a gente fala, né? Tudo que a gente fala, a gente não, né? Mas tudo que se fala que pode ser chip, na verdade são implantes. O nome mais correto são implantes. São medicações que recebem um tratamento da indústria farmacêutica, na verdade de laboratórios, né? Porque a indústria farmacêutica, acho que ela só faz um, né? Que é o Implanon, que é o anticoncepcional, né? Mas esses implantes, então, parecem comprimidos, parecem pequenos comprimidos, né? E que eles recebem camadas de materiais que, em contato com o subcutâneo, a derme, né? A hipoderme, na verdade, na gordura, né? Quando a gente implanta, ele vai liberando aquela substância na corrente sanguínea, naquele local, e na corrente sanguínea para o corpo ir circulando essa substância aos poucos, todos os dias, durante um período de tempo, tá? Então, o chip da beleza, ele é uma substância que chama gestrinona, tá? A gestrinona, ela é uma substância que ela que fala assim, a gente vai falar contra, né? Mas na verdade, ela é uma substância antiandrogênica e ela é uma substância que foi-se usada para mulheres com endometriose, foi-se testada e estudada para mulheres com endometriose, né? E aí, essa substância, o efeito colateral dela, qual foi? Foi melhorar o perfil da mulher, o perfil de celulite, fazer crescer mais músculo. Então, isso ficou falado, nossa, isso é um chip da beleza, porque aquela mulher que implantou ficou com menos celulite, ficou mais ajustada, né? Ela, na verdade, ela ajustou músculos, né? Ela cresceu o músculo também. Só que pensa que se isso for colocado, mais uma vez, uma mulher que está obesa, que está inflamada, que isso pode ser um descaminho, esse hormônio ele pode pegar um descaminho aí e fazer bagunça nesse corpo. Então, depois que a mulher já perdeu peso, depois que a mulher usou, e se ela tiver indicação, se ela tiver uma síndrome onde ela tem uma disfunção, que se isso for indicado para ela, talvez ela possa se beneficiar. Mas a gente tem visto muitas mulheres, infelizmente, colocando essa substância, né, no seu corpo e tendo esses efeitos colaterais não desejados. Muitos efeitos. Muitos efeitos colaterais. Eu vou estender mais 2 minutinhos aqui, pessoal, para uma última pergunta, porque só as mulheres saíram beneficiadas até agora. E eu tenho uma pergunta para o mundo masculino. Eu falei dos homens. Eu falei dos homens. Tá bom. Sou homem. Não consigo perder peso e não consigo ganhar músculo. Eu preciso fazer reposição hormonal? Essa é uma pergunta que eu recebo também direto. Como é que é? Sou homem, eu sou homem e eu não consigo nem perder peso e não consigo ganhar músculo. Eu preciso fazer reposição hormonal? Roselaine, nós fazemos as 2 lives de 30 minutos, tá? A gente dá 30 minutos, dá 10 minutos de pausa e depois volta. Mas vamos lá. Para homem, vale a pena fazer reposição hormonal para ganhar músculo e emagrecer? Olha, vamos lá. Existe o hipogonadismo. Quando eu falo assim, viu, gente? Hipogonadismo é o nome correto que se fala científico, mas é a baixa testosterona no homem por ele ser obeso, tá? É funcional, que a gente chama. Então, o nome dessa doença, ou desse estado, né? É hipogonadismo funcional da obesidade no homem, tá? Então, ele passa por esse período, né? E é como se esse tecido, como eu falei, esse tecido adiposo em excesso atrapalhasse essa comunicação desses hormônios. E para a testosterona no homem ser fabricada, a hipófise anterior, ela secreta dois hormônios, o LH+, e o FSH também participa dessa produção de testosterona, que vai lá no testículo do homem, né? E que faz esse testículo fazer testosterona. Tá. Tem gordura aí no meio,
essa comunicação fica bagunçada, essa gordura atrapalha. Será que, então, esse homem, ele pode se beneficiar usando a testosterona? Olha, tudo depende. Eu sempre vou responder depende para a questão hormonal. Eu tenho que avaliar esse homem. Primeiro, como assim ele não consegue perder peso? A gente tem vários tratamentos para a obesidade, né? A gente tem muitas, hoje em dia, mais ainda. E o ano que vem mais medicação e mais tratamento, mais estratégias. O mundo está voltado para isso. É claro que a obesidade é uma doença muito nova, né? A obesidade, ela foi catalogada em 2013. Gente, 2013, foi logo ali, pelo amor de Deus. Antes não era obesidade. Era o quê? Né? Falta de vergonha na cara, preguiça, mas isso não existe. Existe uma doença hoje que está sendo muito estudada e que precisa ser muito bem entendida. E pessoas cada vez mais profissionais que saibam tratar essa doença. Então, se esse homem tiver indicação, é claro que ele vai se beneficiar pelo uso da testosterona, pelo amor de Deus. Mas, mais uma vez, se esse homem estiver extremamente inflamado e ele continuar inflamado, e se ele aplicar testosterona, não é a salvação. Não é. Vai dar ruim. Pessoal, vamos ter que encerrar essa primeira live, tá? Passamos aí 3 minutinhos, depois a gente vai voltar com a doutora Adriane às 20h40 para falar sobre alterações das bactérias do intestino e vamos falar também sobre essa alteração, o que ela tem a ver com o peso, com a questão do emagrecimento. Eu gostaria muito de agradecer, essa primeira live foi esclarecedora. Se tiverem perguntas sobre hormônios, entra lá, segue a doutora Adriane, lembre-se de mandar um direct e dizer assim, o que você achou de interessante nessa primeira live, e na segunda live faça a mesma coisa para você concorrer ao livro, tá? O livro está aqui, para a segunda live, é um livro de receitas que eu quero... Eu também vou concorrer. Você vai correr? E... É um livro fechado de receitas aqui, de modulação intestinal. Incrível. Esse livro é incrível. E daqui a pouquinho estamos de volta, tá? Lembrando que vamos começar às 20h42, só para dar um tempinho a mais para o pessoal beber água. Espero vocês aqui e venham empolgados, porque vocês não têm noção do que vamos revelar nessa segunda live. Isso que é muito legal. Eu não, ela. O que vai ser revelado para você de conhecimento de bactérias intestinais. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco, Adriane. Tchau, tchau. Até, obrigada. Até.